Dando início nessa quarta aula a respeito de soteriologia, a doutrina da salvação, nós vamos trabalhar o início da salvação. É importante o aluno ter claro que os teólogos eles dividem a salvação, o estudo da salvação em etapas. E nesse momento, nessa aula, nós vamos trabalhar o início, que é chamada também como conversão, o momento em que o cristão ele desfruta inicialmente ali da salvação. E existe algo que acontece nesse processo inicial chamado arrependimento. No grego, metanoia, mudança de mente. E um texto bíblico que relata bem essa realidade do arrependimento, da metanoia, está lá no Salmo. Salmo 51, do verso 3 ao verso 7. O salmista diz assim: Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. O salmista, ele sinaliza aqui no seu texto, na sua oração, um sinal de arrependimento. Ele reconhece ali as suas transgressões, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que nele habita o mal, ele reconhece uma necessidade de salvação, ele pede para Deus: me purifica, porque se o Senhor me purificar, então eu ficarei puro. Lava-me, se o Senhor me lavar, eu me tornarei branco como a neve. Então existe uma convicção do pecado e uma convicção das consequências maléficas desse pecado na vida do salmista. Arrependimento é isso. Desejo e vontade de abandonar esse pecado, de querer e desejar uma purificação, de se voltar para Deus como o seu Salvador. E um outro elemento também que faz parte desse início, dessa conversão, desse início do processo salvífico, é fé em Cristo Jesus. Fé em Jesus Cristo. O teólogo Berkhof, ele diz que e define fé salvadora como uma certa convicção produzida pelo Espírito Santo no coração quanto à veracidade do Evangelho e uma segurança, confiança nas promessas de Deus em Cristo Jesus. Essa definição, ela parece bastante conectada com o salmo que nós acabamos de ler. Uma convicção do pecado, uma convicção ali do erro, uma convicção, inclusive, produzida pelo Espírito Santo no coração e uma convicção de que as promessas de Deus, que em Deus, em Cristo Jesus, há salvação, há purificação, há perdão, há misericórdia e há graça. Né? Então o sentimento do salmista ele meio que casa com esse tipo de definição aqui do Berkhof. Portanto, conversão, esse início da salvação, ele é igual a arrependimento, uma convicção de que há uma necessidade de salvação pelos pecados e pela graveza do mal que habita em nós, e também complementado com fé em Cristo Jesus. Fé de que Deus ele tem o poder e a capacidade de nos purificar, de nos salvar de nós mesmos. Lucas capítulo 15, de 11 a 32, nós temos relatada a parábola do filho pródigo. A parábola do filho que sai da casa do seu pai e depois ele volta. Essa parábola eu recomendo muito que você, estudante, reflita, medite nesse texto, porque vai sinalizar todo esse processo inicial de arrependimento e de fé. O filho que se volta contra o pai, que sai da sua casa, que comete uma série de pecados, está distante da casa do pai, mas que percebe em um dado momento, tem convicção do seu erro, tem convicção do seu pecado, se arrepende e deposita a fé em quem? No caso da parábola, no pai.
fé de que o pai irá recebê-lo, fé de que o pai pelo menos pode tratá-lo ali que nem um dos escravos da casa. E o que surpreende o filho nesse processo e nos surpreende dia a dia em relação à salvação pela graça em Cristo Jesus é que Deus, o Pai, Jesus Cristo, está sempre de braços abertos para fazer com que a graça superabunde em todo o mar de pecados da nossa vida. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Dando prosseguimento à nossa quarta aula sobre soteriologia, sobre a doutrina da salvação, nós ainda vamos discutir alguns aspectos iniciais desse processo salvífico na vida do cristão. E nesse momento nós vamos falar a respeito da regeneração, a regeneração. Tito, capítulo 3, verso 4 a 6, diz o seguinte: Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse texto é bastante rico e mostra uma conexão com boa parte do conteúdo que nós estudamos até aqui. Mas eu queria destacar a frase que está aqui: ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito. Faz parte desse processo inicial também que o cristão, o discípulo de Jesus, ele seja submetido a uma ação regeneradora da parte do Espírito Santo. Uma ação de renovação em sua vida por parte do Espírito Santo. E essa regeneração é o que vai produzir na vida do cristão fruto do Espírito, transformação na vida, transformação no seu coração, na sua mente, no seu caminhar, na sua forma de enxergar a vida, de enxergar o próximo, de enxergar Deus. Isso vai impactar na sua vida familiar, na sua vida profissional, em todas as áreas da vida. E o que eu queria destacar é que o fruto de regeneração, o fruto que mostra para nós que um cristão verdadeiramente está sendo regenerado, é o fruto do Espírito. O Espírito do Cristo produz na vida do crente, que é templo do Espírito Santo, regeneração, produz um fruto. E o que seria o fruto do Espírito? Gálatas 5, de 22 a 23, nos mostra claramente o que tem que ser produzido, o que se espera daquele que teve um contato pessoal com Deus, um contato pessoal com essa graça salvadora. Gálatas diz assim o apóstolo Paulo, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Muitas pessoas, elas conectam na regeneração algumas coisas que são tradições, tradicionalismos, costumes e hábitos. Mas o verdadeiro fruto do Espírito na vida daquele que teve um contato pessoal com a graça de Cristo Jesus é, em primeiro lugar, amor. Esse cristão se espera que ele passe a amar mais, que ele tenha um transbordar na sua vida em relação ao amor. E segundo, alegria. Se espera do cristão que foi submetido a esse processo de regeneração, que ele se torne mais alegre. Não uma pessoa carrancuda dentro de uma igreja local, mas alguém verdadeiramente feliz.
alegre no Senhor pela sua salvação. Em terceiro lugar, se espera que seja uma pessoa da paz, não uma pessoa da guerra, do ódio, da violência, mas uma pessoa da paz, uma pessoa paciente, não uma pessoa ansiosa, desesperada, que todo mundo tenha o mesmo tipo de moralidade que ela tem, mas alguém que tem na sua vida e no seu dia a dia paciência para com o próximo, para com o irmão que está com alguma dificuldade, está precisando melhorar em determinada área. Amabilidade, alguém que deixe de ser esquentadinho, nervosinho e se torne mais amável. Alguém bondoso, alguém fiel, alguém mais manso e inclusive alguém que tenha domínio próprio. Essas características que formam o fruto do Espírito que precisa ser produzido naquele cuja vida o Espírito de Cristo está habitando. Portanto, é uma obra divina, operada por Deus na vida do cristão. É uma obra que implica mudança de vida no sentido do fruto do Espírito, que são características inerentes a Jesus Cristo, e nos torna parecido, como eu já disse, com o próprio Jesus. É uma união que acontece entre nós e Jesus Cristo. Essa união mística com o corpo de Cristo, essa união, nós estarmos em Cristo, em linguagem paulina, estarmos no Espírito, em linguagem paulina, deve sinalizar regeneração, frutos. As características de Jesus precisam ser exaladas por todos aqueles que se dizem cristãos. Se essas características não estiverem aparecendo, se no lugar de paz, por exemplo, houver guerra, no lugar de amor houver ódio, no lugar de alegria houver amargura, tristeza, no lugar de mansidão houver nervosismo, braveza, tem algo de errado. Porque a regeneração que o Espírito produz na vida do crente, na vida do cristão, implica em nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo.